se encontra em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Quem achou de bem? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Logo depois de Daniel. Depois de Daniel, amém? Capítulo 6, versículo 3. Será para que todos venham achar. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, só o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nos virá como a chuva. Como chuva seródia que rega a terra. Amém? Pode se assentar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já está nesse lugar. Amém? A presença do Senhor está nesse lugar. Vamos ouvir nessa noite o Diácono Antônio, com a sua oportunidade, expressar a sua alegria. Amém? Em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor. Mais um motivo de alegria de estar aqui nessa noite para louvar e bendizer o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Esse ponto da família, né? Um ponto ao qual a gente está orando, buscando sempre pela nossa família. Conforme a palavra do Senhor lá em João 10 e no versículo 10 diz: o ladrão não veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. E a gente sabendo, né, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para que tenha vida e a tenha com abundância. E muitas vezes a gente tem visto os ataques do inimigo sobre nossa vida, sobre a vida da nossa parentela. Porque a palavra de Deus, eu creio que no meu coração eu falo, o ser humano, querendo ou não, ele é um veículo de Deus ou do diabo. Se a gente abrir o nosso coração para o Senhor e caminhar na presença dele em espírito e verdade, nós vamos ser um veículo conduzido pelo Espírito Santo. Mas se a gente fazer vontade também de Satanás, né, a gente vai ser o quê? Conduzido por Satanás. Mas hoje nós estamos aqui porque nós seguimos um Deus vivo e todo-poderoso. E muitas vezes a gente ora, a gente jejua, a gente busca na presença do Senhor. Mas quando vem os ataques de Satanás, muitas vezes a gente pergunta para nós mesmos o que está acontecendo. Se eu oro, se eu busco, e por que acontece tal coisa na nossa vida, na nossa parentela. Irmão, a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Muitas vezes a gente está na presença do Senhor caminhando, fazendo a coisa perfeita, com agrado os olhos do Senhor, aleluia. Mas muitas vezes os ataques, como eu falei, a gente perguntando, mas por que acontece isso, nossa vida? Muitas vezes a gente chega na igreja, talvez as pessoas olham para nós e falam como que pode, é como que ora. A pastora ora, a pastora busca, os obreiros buscam, porque estão tristes. Aleluia. E muitas vezes, né, irmão, a gente vai questionar. Irmão, não é porque a gente jejua, a gente ora, a gente busca, que a gente
gente não vamos ficar triste na presença do Senhor. Eu quero desde já pedir perdão aos irmãos, eu passar de 5 minutos um pouquinho. Mas é o que Deus colocou no meu coração quando estava lendo essa palavra. Muitas vezes as pessoas não entendem quando olham, que tem que ver a pastora triste, nós triste, o pastor mequeto. E eu comecei a falar com Deus sobre isso. Deus falou no meu coração: meu filho, eu vou te falar uma coisa. Não é porque o pastor busca, a pastora busca, você busca, os obreiros, missionários, todo busca, que está livre da tristeza e da tentação. Eu falei: como é que é isso, Senhor? Parecendo com Deus, irmão. Deus falou: você lembra? Quando você gritou, você chorou, esperneou pela vida do seu neto? Você orou e me pediu, eu dei livramento. Os irmãos, prestem atenção como é que são as coisas. Você busca, você ora, Deus está te livrando, Deus está te capacitando para você estar preparado quando o ataque vir sobre a vida dos seus. Deus começou a palestrar isso em meu coração. Alguns irmãos lembram esse dia, poucos tempos eu falei que meu neto tinha aplicado na escola. No outro dia, eu do nada, eu comecei a orar pela igreja um dia antes, comecei a orar, buscar pela vida do meu neto, os irmãos estão lembrados? No outro dia, tinha levado uma faca, alguém sabia, para dentro da escola. Eu orei na quinta, na sexta-feira, levou essa faca. Mas eu creio que Deus entrou no coração dele, na mente, que ele apresentou essa faca para a professora dele. Aleluia. Mas quando você está blindado, Satanás não tem como tocar em você, em mim, no evangelista, no diabo, no pastor, na pastora. Ele vai atacar o nosso. Muitas vezes a gente pode até falar: irmão, eu prefiro que Deus prepare meu filho ou meu neto e leva. Mas se Deus fazer isso, nós vamos chorar porque nós amamos. Aleluia. Com mãe, se Deus levar, não vai chorar, não vai ficar triste. Quando o inimigo não pode tocar na senhora pastora, ele vai procurar tocar no filho, vai tocar em alguém conforme toca nos meus. Porque nós estamos blindados, mas Deus fala que Ele blinda nós, Ele enche nós para nós estar fortalecidos quando vê o diabo tocando nos nossos, para nós estar de pé para poder orar por eles. Aleluia. E eu perguntando: Senhor, mas por que isso? Eu cheguei essa semana e eu falei para minha esposa: eu vou orar mais pela vida do meu neto, eu não sei, está para acontecer algo. Comecei a orar, e lendo a palavra, que essa semana fiquei em casa, estou orando. E Deus, quando eu fui no profundo orar para meu neto, eu via um inimigo botando coisa na cabeça dele para matar a própria mãe. Aleluia. Agora imagine uma mãe que ficou numa doida com um filho ao qual sofreu aquele acidente. E Deus me mostra o coração dele com mágoa da mãe, pensando em matar a mãe. E eu fiquei orando sobre isso, foi orando. Quando foi na quinta-feira, eu fui na casa da irmã, da minha filha Luana, vocês conhecem? Ela falou: você sabe o que aconteceu essa semana? Eu falei: não. Sua filha bateu em Braia, que é meu neto. Eu falei: corrigiu, tá certo. Bateu porque está desobediente, está respondendo, está demais. Irmão, vou voltar ao assunto. Hoje é toda a família. Jovem que está aqui dentro, escuta o que eu estou falando nessa noite, jovem. Para você estar ligado. Você que está acompanhando seu pai e sua mãe, continua. Enquanto vocês estão nos pés, aleluia, aqui dentro da igreja, não tem como Satanás entrar, sussurrar no seu ouvido, na sua mente. Enquanto seu pai estiver te trazendo para cá do Senhor, continua buscando esse Deus Todo-Poderoso, porque Satanás está vindo atacar o jovem. Vocês têm olhado na televisão, na reportagem aí, quantos filhos, 12, 13 anos, está fazendo uma tragédia com o pai, com a mãe, com o vó. E eu falei: Luana, mas por que a coisa bateu nele? Porque ele está entrando em casa pardão, está tendo casa na rua, aleluia. Mas só que uma coisa, irmão, fiquei
Eu falei, obrigado, sua palavra. Quando ela virou para mim e falou assim, olha, conversa com ela, porque ela não escuta nós, que é minha filha, não escuta irmãs da mãe, olha, sabe o que ele falou? Não tem importância. Ela me bate, ela me machuca, mas eu choro. Não sai uma lágrima. Não quero nem saber, era minha mãe. Irmão, como é que pode isso? Uma criança vai fazer 11 anos, dia 25 de janeiro. Ele falou isso, a voz dele bem assim, e eu já tinha mostrado, olha, eu vou matar ela. Não importa que é minha mãe, não quero nem saber. Irmão, olha só como é que é as coisas. Sabe por causa de quê? Satanás sabe o tamanho do amor para Deus. Satanás sabe como, meu neto. Como ele não pode tocar em mim, ele vai tocar nos nossos. Como ele não pode tocar na senhora, ora, se consagra. Irmãos consagrados, obreiros, Satanás está dizendo que a ação dele é tocar neles para ferir nós. Porque ele sabe. Mas Deus fala para mim e para você para continuar firme na rocha. Não importa o que acontecer com os nossos, vamos continuar buscando o Senhor. Nós podemos chorar, nós podemos entristecer nosso coração, mas nós temos que ficar firme na rocha, que é a vontade dele é isso, porque ele sentir, se tocar nos nossos, nós olhar para trás, ele vai continuar, mas não desista dos seus. Continua buscando, aleluia. E quando chegou, irmão, na sexta-feira, eu falei, vem cá sozinha, estou sabendo, com sorriso de manhã, 9 horas da noite, eu entrei um propósito, eu falei, não sei isso. Quando foi ontem, de manhã, eu levantei com ela, falei para ela assim, olha, hoje eu vou lá orar para o meu neto de manhã. Enquanto eu estou em jejum, saí da minha Bíblia, eu fui lá. Liguei para minha filha do caminho, ela falou assim, estão dormindo, pai, né? Eu falei, preciso falar com você, com meu neto. Falei com ela, expliquei ela tudinho. Chamei ele. Me consagrei. Fui na direção do Espírito Santo. Botei ele. Li aquela palavra. Pai, ensinar o filho o caminho que deve andar, para que quando cresça não desvia dele. Filho, respeitar pai e mãe, para que o seu dia se prolongue na terra. Falei essa palavra para ele. Virei assim, falei assim, o que está acontecendo? Seu pensamento, ele regalou, ele olhou na minha cara, eu falei, bebi um óleo, com azeite ungido. Falei, olha, Satanás está botando essa malícia no seu coração, mas Deus já me mostrou, e você essa semana gritou na sua boca o que você quer fazer com a sua mãe. A minha filha já sabia, já estava lavando a louça ali na pia, chorando. Eu comecei a chorar, levantei um clamor, conversei com ele e perguntei, por que você quer fazer isso com a sua mãe? Porque ela fala para mim, meu Deus, ela fala para mim que prefere que Deus me prepare, me leva, que Deus perdeu para Satanás ou para o tráfico. Ele confessou com a boca dele. Eu falei, Satanás está repreendido. Ele levantei o clamor e falei para ele, olha, Deus mandou falar assim com você. Ele levantou você da sua cama, aleluia, daquela cama e da sua cama que você estava dentro daquele quarto com medo de levantar da cama para andar, você pensou que não andava mais. Mas é para você ser um filho obediente. Era para você estar dentro da igreja, louvando o Senhor, pregando a palavra de Deus e agradecendo. Mas Deus manda falar, ele te livrou daquela. Se você não vigiar, ele vai te tocar, mas vai deixar você estar na cama sentada na cadeira de roda. Nada deu ele. E mesmo ele vendo a lágrima caindo, eu comecei a orar, Deus me tomou em língua naquele lugar ali. A minha filha assim, olhando para ele, fazendo assim, irmão, você vê a criança. Levantou uma voz lá para Satanás, sai da mente dele agora. Sai da mente dele agora. Ele só abaixava a cabeça e ficava quietinho. Você está ouvindo? Eu estou falando todo. Eu falei, você quer fazer isso com a sua mãe? Não. Eu falei, olha, só uma coisa eu falo. Hoje só ouvi aqui falar com você. Eu só vou orar na minha casa. Mas o que Deus fazer agora, eu não posso fazer mais nada. Eu te colocou na mão de Deus agora. Só vou orar para te ligar. Mas se Deus te deixar na cadeira de roda, amém. Eu vou glorificar o nome do Senhor, porque você vai poder ficar na rua até meia-noite, 1 hora, sua mãe deixar. Sua mãe está trabalhando, você está na rua. Ela precisou comprar uma câmera, botar dentro de casa para poder ver o espaço dele, do trabalho.
Irmãos, como eu falei, jovem, continua sendo seu pai, sua mãe na igreja, porque enquanto vocês estão aqui, Deus está guardando. Satanás não tem oportunidade de ficar botando essas coisas no coração de vocês. Continua firme, continua mesmo, porque é duro um filho querer falar, tirar da própria mãe, mas a Bíblia diz sempre para mim, né? Quero os tempos, chegar os tempos de acabar o amor, ele deixa de criar, então isso tá, mas só que eu ando triste com isso, mas eu estou entregando a mão do Senhor e pedindo a Deus para capacidade de cada dia. Pastora, continua, fica na maneira da vitória. Muitas vezes a bronca subnaça, muito olha para a senhora, pensa que a senhora está quieta, a senhora só está triste, está de prova, a senhora pensa não, é porque a gente viu que o nosso está passando, está vendo a senhora que vai para a igreja buscar, mas não quer dar um passo. É a mesma coisa da minha. Eu falo com ela, se você estivesse caminhando com ele, não estava acontecendo isso, mas não, prefere ficar na bebida, nos bailes, quando pode, vai. E a criança aqui como eu posso culpar? Às vezes deixa em casa com a avó, deixa dentro de casa, estava indo para o baile direto. Quando o marido chega, quer passear, não está levando o filho. Então a mente da criança está ficando do lado. Eu conversei com ela antes, com ele, que olha, dá a mão para o filho. Mesmo quando seu marido chegar, trata ele do mesmo jeito, porque você trata bem quando seu marido não está, mas quando está, você quer tratar diferente, não é assim. Ele está ficando código de você. E cuidado quando você chegar com a cara cheia de cerveja e dormir, essa criança pode te matar dormindo. Falei isso só com ela em particular, mas é verdade, vamos vigiar com nossos filhos. Você sabia que até que hoje está difícil de falar certo tipo de palavra com nossos filhos? A gente tem que saber como é que vamos ensinar nossos filhos agora. Sabe o quê? Você chama ele no eixo ali, ele chega lá fora e fala para o colega dele, minha mãe falou assim para mim. Que nada, sua mãe falou isso de bobo, rapaz, enfrenta ela, acaba com ela, é assim. Nós temos que vigiar a pessoa, nós temos que ter sabedoria para falar com nossos filhos. Aleluia. É com o neto de tudo. Sabe o que é isso, irmão? É a fúria de Satanás que está sobre nossas vidas, que estão dentro da igreja, fazendo querer do Senhor. Então vamos cada dia jejuar, orar, buscar, porque Ele quer destruir a família de crente. Como não pode tocar em nós, Ele está tocando nos nossos pequeninos. Porque se tocar nosso filho, o neto toca. A nossa estrutura não vai aguentar, mesmo que a gente esteja caminhando, a gente vai vir chorando, mas é um sofrimento. É duro você ver Satanás trabalhando a vida de uma criança para tirar a vida de um adulto. Mas Deus tem mostrado. Por isso que a fúria dele, com ele eu não posso, com a pastora eu não posso, com o pastor eu não posso, com a missionária eu não posso, com os obreiros eu não posso, com o diabo eu não posso, com o evangelista eu não posso. Então ele vai aonde tem uma brecha. É na mente das crianças. Mas eu creio que esse demônio já caiu por terra de um homem. E todas aquele, quando orar, ora pelo meu filho Braia, meu neto Braia. Eu falo filho como meu filho, porque a gente que trata nossos filhos, vai dar até o bom bebê quando cresce, os netos ficam no lugar, porque nós somos pai, somos avô. Mesmo tempo. Porque se a mãe e o pai morrer, nós não somos avô, nós vamos ser o pai. Tá bom? Fique com essa palavra. Porque é culto da família, nós temos que falar, vamos se agarrar um com o outro, vamos amar mais, levar mais amor com o outro, dentro da nossa casa, esposo, esposa, tudo com o outro, nossos filhos, e assim eu agradeço a oportunidade.